Boa tarde ou bom dia a todos, dependendo da hora que vocês estejam vendo essa palestra. Eu sou Cristóvão Duarte, sou professor do programa de pós-graduação em urbanismo e do mestrado profissional em arquitetura paisagística da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E queria inicialmente agradecer à professora Marta Enoquibara pelo convite para participar desse simpósio e parabenizar todas as instituições envolvidas nessa organização. Eu vou iniciar compartilhando a minha tela para começar essa palestra. Nossa palestra tem como título A Paisagem Cancelada, o caso do Porto Maravilha do Rio de Janeiro, e trata de um projeto de reabilitação urbana que não considerou a paisagem urbana pré-existente nem o patrimônio cultural da área envolvida. Essa apresentação está estruturada da seguinte forma: a gente começa com uma breve notícia histórica da formação urbana da área da zona portuária, depois a gente vai falar da operação urbana consorciada, batizada pela Prefeitura de Porto Maravilha, e as propostas que foram desenvolvidas por essa operação urbana. Depois a gente vai ver a implementação dessas propostas e terminamos com imagens do Street View, mostrando antes e depois, que documentam aquilo que a gente chama o cancelamento da paisagem e que dá título a essa palestra. Bom, a história da formação urbana começa com esse panorama da cidade do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. É uma preciosidade que nos foi legada por um pintor alemão, Emil Bausch, em 1860, e documenta com rigor, né, com rigor geométrico e topográfico, todos os detalhes da cidade existente a partir dessa visada aérea. E é um documento de época, é uma fotografia de época que mostra a cidade com muita precisão. E eu vou chamar a atenção para o centro da imagem, onde está o núcleo pioneiro da cidade, o centro histórico da cidade, com a Praça 15, não é, debruçada sobre a Baía de Guanabara, e onde está o Paço Imperial, que era o Paço Real, quando a corte chegou no Rio de Janeiro, no início do século XIX, e uma das providências da corte foi construir o Cais do Valongo, em 1811, na zona portuária da cidade. A zona portuária fica separada da cidade pioneira por essa cordilheira de morrotes que vai do Morro de São Bento, passando pelo Morro da Conceição, Livramento, Providência e Morro do Pinto. E essa cordilheira praticamente oculta a zona portuária da cidade principal. Portanto, quando Dom João constrói o Cais do Valongo, ele está interessado em tirar das vistas da sociedade de bem, não é, o tráfico de escravos que ocorria no porto da cidade. Então, a Praça 15 passou a ser só local de embarcações de passageiros e, sobretudo, de representações diplomáticas que vinham visitar o Rio de Janeiro. A atividade braçal, portuária e o tráfico dos escravos passou para a zona portuária, de certa forma abrigada, né, atrás desses morrotes. A zona portuária, ela então se debruçava sobre a Baía de Guanabara, ocupando as encostas do Morro da Conceição, do Livramento, e chegando até a praia. Aqui uma imagem, uma pintura, tentando reconstituir o que seria o casario colonial do Morro da Conceição. Uma fotografia muito antiga mostrando as embarcações, o movimento das embarcações fundeadas na zona portuária. A presença do mercado de escravos no Porto do Rio, né? Aqui chegavam
os escravos, nem todos sobreviviam à travessia do Atlântico, eles ficavam em quarentena e depois eram vendidos em leilões no mercado de escravos. Aqui nós temos, em vermelho assinalado sobre uma foto aérea da zona portuária, a orla original da cidade, para destacar o que seria a cidade pré-existente dos aterros sucessivos que foram sendo feitos sobre a Baía de Guanabara para modernizar e ampliar as instalações portuárias. A gente consegue distinguir bem a diferença da trama urbana da cidade pré-existente dessa cidade industrial portuária, né, funcionalmente comprometida com a função portuária. Mas eu vou ampliar em detalhe o bairro da Saúde, porque a zona portuária é composta de 3 bairros, Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Eu vou destacar o bairro da Saúde para que a gente possa observar melhor, com mais nitidez, como se processaram essas ampliações do porto. Aqui a orla principal, na Rua Nova de São Francisco da Prainha, hoje é a Sacadura Cabral, e a gente percebe já um contraste entre o tecido urbano antes do aterro e o tecido urbano que foi sendo implantado a partir dos aterros. Aqui eu destaco e localizo a igreja de São Francisco da Prainha, e aí tem uma representação de um pintor contemporâneo que imaginou como seria a igreja construída num promontório sobre a praia, e, de fato, ela existe até hoje. É uma igrejinha do século XVII, reconstruída no século XVIII. E nós temos uma segunda linha de ampliação do cais do porto, que correspondeu primeiro à construção do Cais do Valongo, que já foi mencionado, não é, anteriormente. E, na sequência, em 1870, 70 e poucos, foi construído as docas de Dom Pedro II, esse armazém que está destacado na planta e que até hoje existe. Ele foi, digamos, mais um passo em direção à Baía de Guanabara. A partir dessa linha tracejada em amarelo, que não chega a constituir uma rua, mas uma sequência de várias ruas e quadras da cidade, a gente tem, então, a cidade portuária construída a partir do início do século XX. E aí nós temos claramente um tecido urbano formado por quadras longilíneas que quase que se conformam ao desenho dos armazéns portuários destinados a armazenar as mercadorias que chegavam no porto. Então, não é uma cidade para se viver, é uma cidade econômica, funcionalmente comprometida com um tipo de atividade econômica, que é a atividade portuária. Por aí circulavam os trabalhadores e, enfim, algumas atividades se instalavam aí, mas elas tinham pertinência com a atividade portuária. Elas, de alguma forma, eram complementares à atividade portuária. E nessa retaguarda, então, é que continuavam os trabalhadores habitando. Não podia deixar de falar também da favela da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro, no final do século XIX, que se debruça também sobre a zona portuária e constitui um dos marcos da paisagem dessa área. Aqui começa a modernização do porto, a partir do início do século XX. A gente tem já a proclamação da República, no final do XIX, e o Distrito Federal, então, modernizando suas instalações portuárias, ampliando significativamente essas instalações. Temos também, mais adiante, a construção de uma grande avenida perimetral que vai cortar toda a zona portuária. A construção desse elevado se estende ao longo da década de 50 e é inaugurado em 1960. É uma via expressa, elevada, que não tem contato com os bairros da zona portuária, exceto no início, no arranque da perimetral, junto à rodoviária,
né, no Santo Cristo, onde se instalou a rodoviária, e no final, junto à Praça Mauá, fazendo, então, uma conexão com o solo. Fora isso, é um fluxo contínuo que tenta atravessar a zona sem estabelecer contato com a zona, até porque a zona portuária era essa zona dedicada à atividade comercial e esse fluxo não teria que competir com o fluxo de carga e descarga da atividade portuária. Então, ele tinha um sentido rodoviarista de bypassar toda essa região e levar o fluxo para além da região. De fato, essa avenida perimetral, ela, segundo estimativas das companhias de transporte, ela era responsável por 70% do fluxo motorizado que saía da Zona Sul em direção, e do centro em direção à Ponte Rio-Niterói e à Zona Norte da cidade. Aqui são imagens mostrando como a zona portuária e seu acervo edificado, e seu patrimônio industrial chegou até o alvorecer do século XXI, né, quando foi objeto de uma grande intervenção visando supostamente a reabilitação urbana da área. Então, aqui nós vamos tentar mostrar um breve inventário desse patrimônio cultural da zona portuária. Eu começo com talvez o mais antigo, que é a igreja de São Francisco da Prainha, construída sobre esse promontório, com as feições que recebeu no século XVIII. O Largo da Prainha, né, famoso pelas festas, pelas celebrações, pelas feiras, pelo ensaio do bloco carnavalesco Escravos da Mauá, muito popular, que está ligado também à história do bairro. E aqui, em primeiro plano, uma estátua homenageando a primeira bailarina negra que integrou o corpo de baile do Teatro Municipal. Essa região é marcada pela negritude, e Heitor dos Prazeres batizou essa região como a Pequena África. Né? Aqui nós estamos vendo a Pedra do Sal, onde se reuniam as rodas de samba. Até hoje temos aqui atividade de música, de samba, e as rodas de capoeira também se organizavam aqui, nas imediações da Pedra do Sal. Aqui uma rua ainda bastante íntegra, com sobrados característicos do bairro da Saúde, uma vista da Praça dos Estivadores, que está no centro do slide. Essa foto é tirada dos Jardins Suspensos do Valongo. Ao fundo, à direita, temos o Morro da Providência e à esquerda, a Torre da Central do Brasil. Então, para dar uma ideia desse enquadramento paisagístico da zona portuária. Aqui um grande complexo industrial, que é o Moinho Fluminense, né, destinado à armazenagem e beneficiamento do trigo, e que estava fechado há muitos anos. Hoje tem um projeto, ainda não saiu do papel, mas é um projeto ambicioso de transformar todo esse conjunto num shopping center de luxo. Aqui o Galpão da Cidadania, que corresponde àquele armazém que eu mostrei na planta, que é as docas, as antigas docas de Dom Pedro II, projetado pelo engenheiro André Rebouças. Né? O engenheiro André Rebouças era um abolicionista e transformou esse armazém, esse galpão portuário, num símbolo da luta abolicionista, porque ele fez constar no contrato da obra uma cláusula que impedia que escravos trabalhassem nessa obra. Só trabalhadores livres poderiam ser contratados para trabalhar nessa obra. Esse prédio foi construído e passou muito tempo depois desativado, e em 2003 ele estava abandonado e foi cedido pelo governo federal à ONG Ação da Cidadania, do Betinho, que promovia a campanha do Fome Zero, e eles se instalaram nesse galpão
conseguiram verbas para fazer uma renovação das instalações do galpão, contaram com um projeto arquitetônico do Hélio Pellegrino, e é um bom exemplo que deveria ser seguido por qualquer iniciativa de reabilitação urbana da área, e já existe desde o início dos anos 2000. Aqui um galpão também muito interessante, que é chamado Galpão Cultural das Artes, ou era chamado Galpão Cultural das Artes, também desativado, vazio, abandonado, e que foi ocupado progressivamente, foi sendo ocupado pela classe artística e, sobretudo, os artistas da área do teatro. Então, cenógrafos, figurinistas, ocuparam essas instalações e foram ressignificando ela e dando um sentido para elas. Então, aqui tem outro exemplo bem sucedido de como se poderia processar a renovação desse patrimônio, a reabilitação desse patrimônio cultural e industrial. Recentemente, os artistas que estavam ocupando esse prédio desenvolveram um projeto que era para transformar esse prédio, então, dar condições para esse prédio abrigar uma cidade do teatro, em que haveria oficinas de cenografia, de música, figurinos, dramaturgia, e que, enfim, como a gente vai ver mais adiante, não saiu do papel. E não saiu do papel porque chegou o Porto Maravilha, né? Uma operação urbana consorciada que trouxe uma série de propostas para suposta reabilitação urbana dessa área. E eu começo falando um pouco da ordem de grandeza dos investimentos que estavam em curso na cidade durante a preparação para os Jogos Olímpicos. A cidade do Rio de Janeiro nunca tinha visto tantos recursos para serem investidos em tão pouco tempo na sua história. Realmente foi um acontecimento muito excepcional, e aqui é uma tentativa de compreender o que são esses vários bilhões de reais que estavam disponíveis para investimentos e para infraestruturação da cidade. Então, eu começo aqui tomando uma referência que foi o PAN de 2007, os Jogos Pan-Americanos do Rio, que estavam orçados em 400 milhões de reais e acabaram custando 4 bilhões. Os Jogos Olímpicos de 2016 foram orçados inicialmente em 30 bilhões. E foi alegado que custaram 40 bilhões. A matriz de responsabilidade dos Jogos Olímpicos, que é a matriz que relaciona todos os investimentos públicos relativos aos Jogos Olímpicos, a preparação da cidade para os Jogos Olímpicos, ela foi fechada ao final dos Jogos em 40 bilhões. Não havia muita transparência nesses números, inclusive porque foram suprimidos dessa matriz de responsabilidade vários investimentos que foram feitos em função das Olimpíadas, mas que, como não eram diretamente relacionados com as Olimpíadas, ficaram de fora para não elevar os custos da majoração do orçamento dos Jogos. A parceria público-privada Porto Maravilha estava orçada em 8 bilhões a serem desembolsados em 15 anos. Então, uma tentativa de entender o que são esses bilhões, eu trago aqui o que é a arrecadação, que era a arrecadação municipal em 2016, que eram 15 bilhões de reais, e o PIB carioca, que estava estimado em 155 bilhões. Com isso, a gente pode ter uma ideia do que representou esses investimentos no Rio de Janeiro. Os Jogos Olímpicos de 2016 representaram um investimento de algo de 3 vezes a arrecadação anual do município, 30% do PIB carioca,
e 10 vezes o gasto nos Jogos Pan-Americanos. De fato, eram muitos recursos e as empresas da construção civil, o mercado imobiliário, as grandes empreiteiras e construtoras se acorreram, né, e se acoplaram ao governo local para tentar disputar esses recursos. E encontraram uma prefeitura muito receptiva a essas demandas, a essas determinações do poder econômico. Por exemplo, a operação urbana consorciada do Porto Maravilha, ou do Porto do Rio, que não tinha diretamente nada a ver com os Jogos Olímpicos, foi celebrada como um grande investimento olímpico que ia dotar a cidade de instalações para receber os turistas, para receber todo o movimento dos Jogos Olímpicos. E começa com um zoneamento para a liberação do gabarito das novas edificações. Essas modificações no plano diretor, que deram origem a esses novos gabaritos, não foram discutidos amplamente, né? Nem tiveram muita divulgação. Aqui foi uma notícia de jornal, do jornal O Globo, de 2019, que publicou pela primeira vez como seria o zoneamento dessa área. E aí nós temos, basicamente, na cor roxa, nós temos edifícios de 30 andares. Na cor verde, edifícios de até 40 andares. E na cor laranja, edifícios de até 50 andares de altura. Então, é um gabarito excepcional para os padrões cariocas. Não há precedente de gabaritos dessa magnitude. E isso é o que estava colocado como ponto de partida para a chamada reabilitação. Além disso, havia o chamariz, né, da demolição da perimetral, que era digamos, um artifício de marketing urbano para mobilizar interesse, para tentar minimizar as divergências, as oposições a esse projeto. Então, dizia que tirar a perimetral seria tirar da paisagem esse monstrengo rodoviarista que de fato era um grande problema para a cidade. E foi fácil convencer a opinião pública e até a opinião da categoria, né, dos arquitetos e urbanistas, de que a perimetral deveria ser suprimida em nome de uma cidade mais sustentável, que combatesse o automóvel e que tivesse outras premissas para o seu desenvolvimento. Aqui é um exercício de um aluno nosso de mestrado que fez uma simulação do que seria a construção dessas torres na zona portuária. E a própria prefeitura divulgava imagens, assim, um conjunto grande de imagens mostrando o que seria a zona portuária depois dessa reabilitação. Introduzindo aí as torres, né, com os recursos da gráfica digital, para tentar mostrar nessas perspectivas como ficaria a região sem a perimetral, com essas novas torres, e no lugar da perimetral surgiria uma via expressa que está mostrada nessa imagem, também uma imagem da prefeitura, divulgada pela prefeitura nas redes sociais, na internet, no site da própria prefeitura, e essas imagens, então, eram a campanha, a propaganda, né, de convencimento da opinião pública do acerto dessas propostas. A via expressa são três vias num sentido e no outro, são 6 vias ao todo, e que elas, quando chegam próxima da Praça Mauá, elas mergulham num túnel subterrâneo construído nessa área de aterro e que percorre toda uma área de
quase 3 quilômetros até sair do outro lado. E aí tem o Boulevard Olímpico, que é aquilo que se constrói em cima do túnel. No pier, que existia na zona portuária, construído para atracação de navios, foi construído o Museu do Amanhã, não é? Um projeto que foi contratado pela Fundação Roberto Marinho ao arquiteto espanhol Calatrava. E a prefeitura contrata a Fundação Roberto Marinho, por notório saber, na curadoria museológica, e ela então se encarrega de prover tudo que for relativo ao Museu do Amanhã, inclusive o projeto arquitetônico. Na verdade, para a construção desse prédio, teve que haver um reforço estrutural monumental desse pier, que não foi construído para receber nenhuma construção, era simplesmente para o desembarque de passageiros. E para que esse museu fosse construído, teve que ser construído, então, pilares, tubulões de concreto cravados no fundo da baía, para que o pier pudesse suportar essa carga. Essas são algumas imagens que foram divulgadas na internet, com lançamentos de imobiliárias nacionais e estrangeiras, projetos de escritórios internacionais também, tentando mostrar o que seria esse sonho da Dubai Carioca, como foi também conhecida essas propostas, o Porto Maravilha, e que acabou que não foram todas construídas dessa maneira. Muitas não saíram do papel. Uma que não saiu do papel foi essa torre de 50 andares, destinada a um hotel, cravada sobre uma plataforma de concreto, que era um centro de convenções junto da zona portuária. Esse é o concurso Porto Olímpico. Esse foi o projeto que ganhou o primeiro lugar. Esse concurso foi organizado pelo IAB-RJ. Depois, o resultado desse concurso foi questionado e acabou o prêmio nem sendo pago. E o projeto também acabou não saindo do papel. Mas ele previa, então, essa torre de 50 andares e, mais adiante, edifícios mais baixos, também de vidro, que seriam destinados à Vila dos Árbitros, que foi uma maneira de vincular o Porto Maravilha aos Jogos Olímpicos. Foi dizer que aí iria funcionar a Vila dos Árbitros, e depois que acabassem os Jogos, isso seriam habitações, edifícios habitacionais. Na verdade, não saiu do papel esse projeto, como a Vila dos Árbitros foi instalada na Barra da Tijuca e não no Porto do Rio de Janeiro. Mas, curiosamente, nesse concurso, havia uma nesga enorme de terreno que separava duas áreas e que o edital não explicava por que ela estava sendo suprimida do escopo da proposta. Simplesmente não se poderia trabalhar nessa área, e só posteriormente é que se descobriu por que havia essa reserva de mercado dessa área. Justamente nessa nesga de terrenos ia ser construído as Trump Towers. Nem uma coisa nem outra saiu do papel. As Trump Towers, felizmente, também não aterrizaram no Rio de Janeiro, mas servem como indicativo do tipo de cidade que se estava se imaginando, o tipo de cidade que se queria transformar essa região da cidade, né? E vejam que o lançamento das Trump Towers ignora o fato de que havia um projeto, em princípio, que ia ser construído, que foi o projeto do Porto Olímpico, que previa uma torre de 50 andares nesse terreno que eu assinalei aí. Então, ao ignorar a existência dessa torre, o que a gente constata é que na verdade, a cidade retalhada em postas para compra e venda. A cidade é vendida fragmentariamente, ou seja, quando se vende as Trump Towers, não está se mostrando o resto do que está se construindo. Então, as Trump Towers podem brilhar na paisagem, embora esse brilho seja extremamente ofuscante, né? E até prejudicial à paisagem. Mas, de fato, é curioso que uma coisa ignora a outra na hora de ser produzido.
Nem o projeto, nem o edital do projeto indicava a existência desse lançamento, nem o lançamento, quando é anunciado, considera a existência das torres. Ao fundo, a gente tem a Baía de Guanabara, a gente tem o Morro da Providência e o canal da Avenida Rodrigues Alves. Bom, isso foram as propostas. Agora nós vamos ver, a seguir, a implementação de algumas dessas propostas. E o ponto de partida é o cancelamento da Avenida Perimetral, a demolição de mais de 4 quilômetros de viaduto de concreto e aço, que produziu uma quantidade, um volume assustador de entulho, né, de entulho de concreto e aço retorcido, e inclusive essas vigas, né, 6 dessas vigas desapareceram no canteiro do grupo, do consórcio que estava operando esse projeto de urbanização, de reabilitação urbana, e ficou muito conhecido o desaparecimento das 6 vigas, né? Inclusive da estimativa de custo que o CREA fez dessas 6 vigas de aço, que chegava a 14 milhões de reais na época. Até hoje não teve solução o desaparecimento das vigas, mas isso é só um parênteses nessa história. O fato é que, se a gente olhar aqui nessa foto do Street View e retroceder à época que existia a perimetral, a gente vê uma rua perpendicular à Avenida Rodrigues Alves, onde está passando o ônibus, e o armazém do porto ao fundo. Ou seja, a perimetral não era exatamente uma barreira ao porto, como foi anunciado, quando se quis demolir a perimetral. Se dizia que estava sendo derrubada uma barreira que interditava a comunicação entre a cidade e o porto. E, na verdade, o que se construiu no lugar foi uma via expressa, com 6 faixas de rolamento, que isso sim interditou a cidade com relação à Baía de Guanabara e ao Porto do Rio. Repara que até a rua perpendicular da onde eu fotografei pelo Street View virou um cul-de-sac, já que essas ruas não podiam mais se comunicar com a via expressa, porque contrariava a ideia de uma via expressa, né? Aqui, outra vez, uma imagem que mostra debaixo da perimetral, o armazém ao fundo, o armazém com uma cobertura sustentada por mãos francesas de ferro trabalhado, que protegia a área de carga e descarga dos caminhões que vinham buscar as mercadorias. E esses armazéns, vários deles eram tombados pelo patrimônio histórico. E com a implantação da via expressa, essas coberturas, que eram também ornamentos na fachada, eram elementos compositivos da fachada dos armazéns, foram suprimidos. E o pior, a via expressa se encosta nos armazéns, interditando também o acesso aos armazéns. Vamos ver isso em detalhe na próxima imagem, mas já chamo a atenção para essa torre em construção à direita, que é um projeto do Norman Foster. Na verdade, são 2 torres como essa, que constituem um empreendimento imobiliário dos mais ambiciosos da época, que era o Aqua Corporate, e que ficou vazio desde a sua construção. Né? A construção paralisou, as obras paralisaram, depois retomaram. Quando se concluiu em 2017, vários andares foram melancolicamente ocupados pelo casa-cor daquele ano, já que estavam absolutamente ociosos todos os andares, né? Então, para reabilitar uma área em que você tem a ociosidade, a subutilização das edificações construídas, dos galpões industriais que se tornaram obsoletos em função das transformações na própria operação portuária, nós temos a construção de torres que ficaram obsoletas também. Torres que foram construídas, talvez 10 torres, né, muito menos do que se imaginou no início. Mesmo assim, a taxa de vacância desses empreendimentos chegou a 83,5% no segundo trimestre de 2017.
e o custo dos terrenos baixou 11%, teve uma depreciação de 11%. Então, isso fala muito do que foi esse processo, esse projeto de reabilitação. Inclusive, eu estou falando do ano de 2017, eu estou falando antes da pandemia. Nem a pandemia pode ser culpada do fiasco olímpico que a gente está constatando nessas imagens. Mas vamos nos aproximar desse galpão, desse armazém do porto, porque do outro lado é o cais do porto, com a Baía de Guanabara. E esse armazém, ele foi, então, atropelado pela Via Expressa. A Via Expressa se cola nele, as portas são lacradas, e essa mureta de concreto ela está a 50 centímetros da porta e está aterrada com entulho e pó de pedra, de modo que essas portas já não se abrem mais. E aquela calçada que eu chamei a atenção no slide lá atrás, que havia uma imagem renderizada do porto que mostrava uma calçada com arborização, com pessoas andando, ciclistas, se transformou nisso. É incrível como é que se faz isso com uma cidade e como se faz isso numa zona tão importante dessa cidade como a zona portuária. Aqui, a prova de que a calçada desapareceu é que esse jovem está andando na própria Via Expressa, arriscando a sua vida indevidamente, porque ele não sabe como se locomover aí, já que esse lugar está interditado para as pessoas. Aqui, outra vez, uma imagem aérea da Via Expressa, mostrando que se tirou uma perimetral em nome da guerra ao rodoviarismo e se radicaliza nas propostas rodoviaristas a ponto de cancelar a cidade, cancelar a paisagem, interditar as edificações que estão lindeiras. À direita, nós temos uma via de serviço e um alambrado. De fato, é uma barreira descomunal entre a cidade e o porto. Curiosamente, um arquiteto famoso, carioca, na época, declarou nos jornais que, antes disso ser inaugurado, que ele estava muito entusiasmado porque estava surgindo uma nova Avenida Atlântica na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, as imagens desmentiram muito essa idealização que foi feita e que acabou ajudando na legitimação dessas propostas. Aqui é quando a Via Expressa submerge e desce, né, para dentro da Baía de Guanabara, em tubulões que a água é permanentemente bombeada para fora, e são esses túneis monumentais que atravessam mais de 3 quilômetros até chegar quase no aeroporto Santos Dumont. Outra imagem da descida dos automóveis, e aqui, quando a Via Expressa submerge, começa o Boulevard Olímpico, que acompanha os 5 últimos galpões, armazéns do porto, e que foi a região mais celebrada pela mídia durante os Jogos Olímpicos. Aí ocorriam shows de música de artistas famosos para grandes multidões, shows gratuitos. E a gente tem aí à direita os armazéns do porto, os galpões do porto tombados, que não têm utilização franqueada aos visitantes. Não é? Só eventos esporádicos que podem ocorrer aí, eventos pagos que podem ocupar esses espaços. E na esquerda, nós temos uma série de edificações degradadas que foram simplesmente maquiadas com esse grafite que de fato é muito bonito e foi premiado algumas vezes, e que, na verdade, é uma solução para a não reabilitação dos imóveis que estão aí atrás. Inclusive, mais ou menos na altura em que está o Índio, você tem um grande edifício que está oco por dentro e que foi usado nessa época como estacionamento, para dar vazão a quem
a quem vinha de carro para essas festas, para celebrações, etc. e tal. E aqui uma imagem que mostra, entre dois armazéns, a Baía de Guanabara. É um dos poucos momentos em que você consegue ver a Baía de Guanabara, mas não consegue acessar, porque tem um gradil, uma proteção que interdita a passagem das pessoas, já que o pier do Cais do Porto não está franqueado ao uso das pessoas. Aqui outra imagem do chamado Boulevard Olímpico, com mais grafites encobrindo edifícios degradados. E não é um expediente que aconteceu só aí no Boulevard, foi um expediente recorrente pela zona portuária, onde havia um imóvel que incomodava pelo estado adiantado de degradação, foi feito um grafite, e essa é a cidade cenográfica, a cidade de mentira, que está sendo produzida como reabilitação urbana. Um outro exemplo dramático é a via binário, porque, como se achatou a perimetral no solo, se eliminou um dos compartimentos de fluxo de automóveis. Havia, né, um sistema no solo, que era Rodrigues Alves, e a perimetral aérea. Como isso virou só uma via expressa, teve que ter uma via binário complementar. E para essa via binária ocorrer, houve muita demolição, inclusive um recorte do Morro da Saúde. Aqui, à esquerda, no canto inferior esquerdo, está a Igrejinha da Saúde, tombada pelo patrimônio, e esse recorte do morro que gerou muros de contenção de concreto para a construção desses túneis, que, depois de inaugurado, representou aí a revelação de que não era contra o rodoviarismo exatamente que se estava atuando no Porto Maravilha. E agora eu passo, então, como eu anunciei antes, a mostrar alguns exemplos que documentam o cancelamento da paisagem, através de imagens do Street View, que mostra o antes e o depois. Por exemplo, o Palácio Cultural das Artes desaparece e vira um terreno baldio, é impiedosamente demolido, ao invés de virar a cidade do teatro. Aqui temos a Barão de Tefé, à direita aparece aqui, deformado na angulação da foto do Street View, o Galpão da Cidadania, onde funciona a ONG até hoje, a ONG do Betinho, e lá ao fundo surgem, então, duas torres de vidro. A da esquerda é uma torre de escritórios, que permaneceu vazia desde a construção até os dias de hoje, e à direita, a torre da L'Oréal, a empresa que pretendeu vir para o Rio, para o Porto, e instalar aí a sua sede. Na verdade, ela só foi parcialmente ocupada e hoje a torre está à venda porque a L'Oréal não consegue arcar com os custos de manutenção dessa edificação, que são altíssimos. Aqui, na Avenida Venezuela, entre os números 192 e 210, uma série de edificações que eram usadas frequentemente como barracões das escolas de samba, que era uma das utilizações que se dava, né, durante o carnaval para essas edificações desocupadas. Ali ainda tem a bandeira da Estácio de Sá, e esses imóveis foram sendo progressivamente demolidos. Eu registro aqui duas etapas dessa demolição. Elas são vizinhas àquela torre de escritórios, e foi feito para que pudesse haver um estacionamento para veículos, né? Então, aí os preços da mensalidade e tal, e da estadia por hora nesse estacionamento. Aqui imagens que mostram essas duas torres do escritório da L'Oréal, de um outro ângulo, mostrando o impacto, né? Não são imagens fictícias, como aquelas que estavam sendo apresentadas no início do processo de convencimento da opinião pública. Agora é o resultado documentado e fotografado. Aqui é uma foto da agência Globo, de uma fotógrafa
da Globo que mostra o novo hotel e os sobrados de Santo Cristo em estado de precariedade extrema. Também a Rio Star, a maior roda gigante da América Latina, como gostam de alardear, veio fazer a sua aparição também no Porto, e um acidente de percurso que foi a descoberta do Cais do Valongo, no meio das obras de infraestruturação. E aí um trecho foi reservado para pesquisa arqueológica e foram recolhidos mais de 2.000 peças desse sítio arqueológico que estão encaixotadas. E essa notícia aqui de 2019 diz que não mudou essa situação, que está aqui registrada nessa notícia de 2019, é que os objetos achados no Cais do Valongo estão em caixas e correm risco, porque não tem refrigeração, não tem controle de umidade, estão simplesmente encaixotados, não têm acesso, os pesquisadores não têm acesso a esse material, e isso é muito grave, até porque é uma área que é patrimônio da humanidade e é uma das exigências da Unesco que esse material seja estudado e que a pesquisa arqueológica avance. E a pergunta que as cobras do Veríssimo nos fazem é: para onde, afinal, estamos indo? E aí eu trouxe aqui uma última imagem do Street View, mostrando uma área de demolição à direita, é uma quadra inteira que foi demolida, e aí surge, essas fotos são recentes, surge um stand de vendas. E quando a gente se aproxima, o stand de vendas é o Rio Wonder. Não é mais Porto Maravilha, agora é o Rio Wonder Residence, que é um conjunto de edifícios que foram lançados nesse ano, e já a primeira torre está construída, a segunda está sendo vendida em planta. E aqui são imagens ilustrativas desse empreendimento, uma arquitetura de baixíssima qualidade e uma implantação longe das vias de circulação, não existe fachadas ativas, é o modelo condominial de um condomínio de luxo fechado, isolado, dentro do terreno. Aqui, as áreas condominiais, como se fosse um condomínio da Barra da Tijuca transladado para a zona portuária, né? Em absoluto desacordo com a memória urbana, com o patrimônio industrial e com a preservação da memória desse lugar. O mesmo prefeito que estava à frente das obras do Porto Maravilha volta agora reeleito e está de novo à frente do Executivo Municipal e visita aqui o stand de vendas, onde tem essa maquete gigante em primeiro plano, e celebra, né, de viva voz o lançamento do Rio Wonder. E é curiosa a hashtag Vem para o Porto, porque se ainda precisa pedir para virem para o Porto, significa que o projeto que aconteceu, que foi concluído em 2016, 2017, foi um fiasco, né? Não cumpriu seus objetivos programáticos. E, além disso, não é mais o Porto Maravilha, agora tem um projeto que é o Porto Maravalley, e é incrível, que a gente custa acreditar que deram esse nome para esse projeto. É um projeto que quer transformar o Porto em polos de startup ligados à tecnologia digital. Por isso, o Maravalley se inspira no Vale do Silício e essas artimanhas discursivas que vão se sobrepondo no imaginário coletivo e, de alguma forma, tentando legitimar ações absolutamente equivocadas sobre a cidade contemporânea. Enquanto isso, na favela da Providência, para a gente terminar, né, uma favela que já fez 120 anos de existência, que está intrinsecamente ligada à paisagem carioca e que recebeu durante os Jogos um teleférico contra a vontade dos moradores, porque a estação do teleférico que se vê no alto à esquerda, ela foi implantada justamente na única quadra de esportes que tinha na comunidade, porque é uma comunidade muito densa, e aquela quadra era onde tinham as festas, onde tinha bailes funks, onde tinha a festa junina, onde tinha o desporto, enfim,
Esse espaço também comunitário foi cancelado pelo Porto Maravilha ao implantar esse teleférico, que de fato não contribui em nada, nem para a mobilidade dos moradores, como eles mesmos atestam. Além do que funcionou por 2 anos e está, desde então, desativado. Todo esse investimento, todo que foi pago com recursos públicos, né? E aqui está a nossa favela da Providência, resistindo e se manifestando, né? Se organizando e tentando sobreviver de alguma forma. Termino essa palestra, então, com uma citação que diz o seguinte: e quem se torna senhor de uma cidade, acostumado a viver livre, e não a destrói, que aguarde ser destruído por ela, porque ela tem sempre como refúgio de suas rebeliões a palavra liberdade, e seus velhos costumes, os quais nem pela extensão do tempo, nem por nenhum benefício jamais serão esquecidos. Maquiavel, O Príncipe, século XVI. Muito obrigado, fico por aqui e fico à disposição para eventuais perguntas